Olá, você que acompanha a Jovem Pan Blumenau 88,7 FM e também a Clube FM 89,1. Nós voltamos a fazer mais uma rodada com os nossos representantes eleitos em âmbito estadual e em âmbito federal. E o nosso convidado de hoje é o delegado e deputado estadual eleito Egídio Ferrari, que faz sua estreia no mundo político, tanto tendo participado da sua primeira campanha eleitoral, colocando seu nome à disposição da comunidade de Blumenau, do Vale Europeu e dos catarinenses, e agora, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, ele também começa a encaminhar ali para estar junto ao Legislativo catarinense na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Deputado, ao meu lado também está Armindo Vogue, da Rádio Clube de Blumenau. A gente quer parabenizar o senhor pela vitória, por ter colocado o nome à disposição da nossa comunidade, pelo êxito e também já tirar uma dúvida. Quando a gente relaciona Egídio Ferrari, a gente fala do delegado e agora do deputado. Essa união entre os dois, ela é possível? Ela é viável? Como é que é legalmente? Bom, muito obrigado, né? Satisfação enorme, né? Teve lá mais uma vez estar aqui com vocês, participando, né? E trazendo um pouquinho de informação, contando na nossa experiência. Entre deputado e o delegado, eu até adianto para vocês aqui, em primeira mão, a gente tem que escolher o nome parlamentar. Então eu escolhi realmente deputado, delegado Egídio. Eu posso usar dois nomes, né? Ou nome e sobrenome. Então eu não poderia delegado Egídio Ferrari. Então é deputado, aí depois dois nomes, então é delegado Egídio. Porque a gente tem essa marca do cargo, né? Eu usei isso na campanha, então é uma forma de identidade realmente, né? As pessoas me chamam pelo delegado, reconhecimento, através do cargo de delegado de polícia. Então vai ser o deputado delegado Egídio. Deputado e delegado, deputado. O senhor não precisa sair da polícia para exercer o seu cargo como deputado. Como é que funciona esse processo legal? Certo. Existe o Estatuto dos Servidores Públicos Civis, né? Vale para todos, inclusive todos os servidores civis, né? Então, nós da Polícia Civil seguimos a mesma regra que qualquer outro servidor. Por exemplo, um professor, concursado, né? Um médico, enfim, qualquer outro servidor público. E a gente pega uma licença para exercer o mandato. Então você não perde o cargo, não precisa pedir exoneração. Só que eu não consigo exercer o mesmo ou exercer os dois cargos simultaneamente. Isso é proibido, né? Até na política, como a título de exemplo, o vereador pode. Então, se eu fosse eleito para vereador, eu poderia trabalhar, por exemplo, na delegacia de polícia em horário diferente das sessões e exercer também o cargo de vereador. Mas para todos os outros cargos eletivos há essa incompatibilidade. Então eu preciso pegar apenas uma licença que vai durar exatamente durante o período do mandato, ou seja, 4 anos. Então durante 4 anos exercerei apenas o cargo de deputado estadual. E depois, por exemplo, se eu não me reeleger, ou se eu resolver voltar para a polícia, ou mesmo, né, eu gosto de dar o exemplo, durante o mandato eu resolvo abrir, por exemplo, para o suplente. Vou sair alguns meses para o suplente assumir também. Nesse período eu volto para a delegacia de polícia, né? Eu não perco a minha lotação. Então eu volto para a delegacia, trabalho ali 1, 2, 3 meses. Depois eu posso retornar, por exemplo, para o meu cargo de deputado estadual. Com exceção de férias parlamentar. Sim, os recessos, né? Aí eu aí não perco, né, as atribuições do cargo de deputado. Então continuo deputado nos recessos e férias. E em termos de salário? O senhor recebe como delegado e como deputado ou pode escolher um salário ou outro? Como é que é esse processo? Isso, também é proibido cumular, né? Os servidores públicos também, quando optam por um cargo eletivo, também não podem somar os dois salários. Então você precisa escolher, né? Hoje, como delegado de polícia, eu ganho um pouquinho mais do que deputado estadual. Então hoje, se eu assumisse, eu escolheria receber o meu salário de delegado de polícia com as contribuições, né, todas iguais. A previdência, como eu já contribuo, né, os descontos do imposto de renda, né, então tudo isso continua igual. E deputado delegado Egídio, o senhor participou da sua primeira eleição, pela primeira vez colocasse o seu nome à disposição da comunidade e teve um êxito. Como é que foi participar? Primeiro, como é que surgiu a oportunidade e a visão do senhor e da família do senhor de entrar numa disputa eleitoral? Olha, Neto, eu gosto de falar isso, porque as pessoas, eu já, em alguns momentos já me manifestei,
sobre qual foi o motivo de eu resolver ser candidato, né? E as pessoas se identificaram muito nesse sentido, porque infelizmente, né, como em outras empresas particulares, eu acredito, no serviço público também existe algum tipo de privilégio ou até mesmo uma perseguição, algo nesse sentido, por outros servidores. E eu me senti assim no ano passado, quando estava trabalhando em Blumenau, né, com os melhores índices dos últimos pelo menos 20 anos. E olha, não sou eu apenas o delegado Egídio, é óbvio, é toda uma equipe trabalhando, né? Eu estava coordenando a DIC, dentre ali as atribuições, coordenando as investigações de homicídios. Nós chegamos a 95% do índice de resolução de homicídios no ano de 2020, isso jamais visto em Blumenau. Se você pegar índices de primeiro mundo, chega a 75%, 80%, e olhe lá, já é muito alto. Então Blumenau muito bem. Apreensões de drogas, eu e mais 2 policiais civis apreendemos mais de 300 quilos de drogas, né? Então assim, eram prisões, vocês da imprensa que acompanham, eram prisões quase diárias da nossa equipe da Polícia Civil, com pouquíssimos policiais, 5, 6 policiais civis, mas muito comprometidos trabalhando. Isso, o que acontece? Vai me dando uma visibilidade, né? Ou seja, como tinham prisões diárias, tinham entrevistas diárias, as redes sociais vão crescendo, as pessoas vão te reconhecendo, e eu comecei também a atender a questão da proteção dos animais, a lutar contra os maus tratos praticados contra animais. Blumenau não tem uma delegacia especializada nisso, né? Não tem alguma unidade que tenha atribuição para apurar esses delitos. O crime teve um aumento de pena lá em 2020, foi de 2 a 5 anos hoje para quem pratica crime de maus tratos contra cão e gato. E eu, por decisão pessoal, por gostar muito, eu resolvi apurar essas denúncias, né, com a minha equipe. Mais 2 policiais civis, começamos a apurar, verificar as denúncias. Isso foi dando uma visibilidade muito grande. E de repente, houve uma troca do comando local, da delegacia regional. Eu recebo uma ligação e o delegado me diz assim: olha, a partir de agora você está fora de Blumenau. E eu não concordei com aquilo. Eu disse: não, por que eu preciso sair de Blumenau se eu estou trabalhando em Blumenau, se eu tenho os índices muito bons, os policiais gostam de mim, eu nunca fiz nada de errado? Porque você está aparecendo demais. Porque você pode estar incomodando algumas pessoas. E aí, enfim, na época até falei com a imprensa, deu uma repercussão muito grande essa minha saída, e eu fui parar em Brusque, que aí não faz parte da regional de Blumenau. E aquilo mexeu muito comigo. E eu fui atrás, fui tentar descobrir por quê. Um policial, um servidor, trabalhando, né, com comprometimento na sua cidade natal. O meu maior sonho sempre foi ser policial, delegado de polícia na minha cidade, porque eu prendi vizinho já. E porque eu entendo o seguinte: a gente, com o nosso papel social, né, a importância que tem um cargo de policial, eu vou limpando a minha rua, vou ajudando, né, a segurança do meu bairro, de dentro para fora. Eu não espero vir ordens de cima, por exemplo, para a gente fazer grandes operações. A gente começa a fazer o que realmente a gente pode fazer. Então, com isso tudo, eu fiquei muito descontente, e até indignado mesmo, e fui atrás. Alguns meses depois, o chefe da Polícia Civil de Santa Catarina me falou: olha, Egídio, realmente o pedido da tua saída de Blumenau foi motivado por pedidos de deputados estaduais, que justamente estavam vendo em ti alguém que pudesse concorrer com eles daqui a pouco. E para a política não é bom. As lideranças não querem que nasçam novas lideranças, porque pode dar pode ofuscar, pode acontecer algo nesse sentido. Então, ou seja, eu entendi o recado, sabe? Eu estava em uma alta visibilidade, uma crescente visibilidade, apesar de nunca ter falado de política, não era afiliado a partido nenhum, nunca fui, mas aconteceu isso. E aí eu olho para o chefe de polícia no ano passado, se não me engano em junho para julho, e disse: anota aí que ano que vem eu serei candidato. Mas não havia intenção de ser candidato então? Nunca, nem mesmo um partido político, eu nunca havia conversado, nada, não sabia. E nesse momento que o senhor ganhou uma popularidade pelo trabalho realizado, sim, também ninguém veio abordar o senhor? Não, vieram vários convites. Inclusive em 2020 já tinha o convite para concorrer a vereador, para concorrer nas eleições municipais. Mas olha, gente, poxa, eu gosto tanto do meu trabalho, né? Eu me identifico tanto fazendo o que eu faço aqui na segurança pública, eu quero continuar. Talvez mais para frente a gente pense algo, mas eu achava
a expressão que eu usava, eu tinha muita lenha para queimar ainda, sabe? Muito novo, eu vou completar 12 anos agora como delegado de polícia. Então eu achava que eu ainda tinha muito tempo ainda pela frente e não gostaria de fazer essa opção. Mas quando eu vi que o sistema, sabe, realmente, poxa, na minha opinião lá atrás, o sistema parece que se uniu, porque foram 3 deputados estaduais, segundo a fala desse chefe de polícia, que pediram a saída simplesmente para não concorrer com eles. Porque na ideia deles, coloca numa cidade, porque o pedido era para eu ir para o oeste, quanto mais longe, melhor. Então eu pensei, poxa, ali eu disse, então eu vou ser candidato. Porque como delegado eu não consigo, né, brigar, entre aspas, disputar com o deputado. Eu já vi, porque a ordem veio de cima. Então eu vou ser candidato. Vou tentar também ser deputado. Agora o senhor falou algo muito preocupante aí para quem seus futuros vizinhos. O senhor vai morar em Florianópolis nesse período ali ou vai continuar em Blumenau? Porque aí o pessoal vai se preocupar. Onde é que ele vai morar? Porque você já aprendeu vizinho, não quero ser vizinho desse delegado. Não foi nenhum nem dois. Aí, ó. Eu vou continuar aprendendo quem não andar conforme a lei. Quem fizer coisa errada eu vou prender. Prendi traficante que morava na minha rua. Prendi traficante que morava na rua da minha avó, que é a rua que eu me criei, só não estava mais morando naquele endereço. Prendi foragido da justiça que morava vizinho de porta, assim, da minha casa, que era um inquilino, na verdade, né? Até para contextualizar. Era um inquilino que estava ali há cerca de 6 meses morando, numa kitnet da vizinha, né? Uma senhora excelente, que nos dávamos super bem. Mas nós temos um olhar diferenciado. Sabe aquela, quando eu botei o olho, não é... Tem gente que, olha que preconceito. Não, é o olhar de policial. Eu bati o olho e falei, tem alguma coisa errada com esse cara. Por quê? Ele já sabia que eu era delegado. Ele desviava o olhar quando me via, sabe? Não cumprimentava, pô, quase 6 meses já. E aí eu resolvi pesquisar. Aí fui atrás, né? E demorou um pouquinho até eu obter essa resposta. Quando eu soube, ele era foragido do estado do Maranhão. Duplo homicídio. Por isso que o evitava. Exatamente. Né? Ele era autor lá, pelo menos respondia isso, e a júri, por um duplo homicídio, por ter matado 2 pessoas. E estava aqui morando com a esposa e um filho pequeno. Aí eu só chamei minha equipe quando eu vi o mandado, quando eu achei o mandado, né, e confirmei os fatos. Aí chamei a equipe, fomos até o local e efetuamos a prisão em flagrante. Então, realmente, eu gosto de fazer isso, sabe? Eu quero, olha só, eu estava de férias, eu podia simplesmente, não vou dar bola, né? Eu estou aqui, não está incomodando, não vou fazer nada, mas eu preciso, né? Para essa minha... eu não consigo ficar muito quieto, assim, sabe? Eu sou inquieto mesmo. É a tua vocação. É a vocação, eu gosto disso, enfim. E aí, voltando lá na linha, realmente a ideia de ir para a política foi isso, porque mexeram comigo, sabe? Mexeram com aquilo que eu mais acredito. Eu ia continuar, eu tenho, olha, não vou dizer uma absoluta certeza, mas eu não tinha nenhum planejamento para ser candidato esse ano. Se eu continuasse aqui em Blumenau, trabalhando com a minha equipe, motivado, eu provavelmente estaria ainda ali na DIC trabalhando. Mas isso mexeu comigo, eu disse, então eu vou ser candidato. Doutor, essa questão da política entrando na polícia, né? Algum deputado, algum político não gosta só do delegado, de um policial, manda transferir. Isso não atrapalha o processo da segurança pública? Atrapalha muito. Porque aí você vai para a pessoalidade, né? Você olha para a pessoa, porque quem é meu amigo, perto dos amigos do rei, né? Então quem é meu amigo, quem faz o que eu faço ou o que eu peço, fica perto de mim e fica bem. Quando eu assumi a delegacia regional, por exemplo, nós tínhamos, se não me engano, 3 escrivães trabalhando dentro da delegacia regional em cargos administrativos, né? Fazendo CNH, expedindo alvará e num outro cargo também de documento de veículos. Eu olhei as delegacias lá onde eu trabalhava até então, faltando escrivão. Não tinha escrivães para trabalhar. O que eu fiz? Gente, olha só, vocês são, né? Não é nada pessoal, mas eu estou olhando para o contexto, eu preciso que vocês 3, vai cada um para uma delegacia. A delegacia da mulher não tinha escrivão suficiente para atender as mulheres vítimas de violência doméstica. E aí uma dessas escrivãs eu designei para trabalhar na DPCAM. Então eu sempre vi a gestão pública nesse sentido. Sabe? Mas eu não gosto de trabalhar na delegacia. Então faça concurso para agente de polícia, né? Ou para um serviço administrativo para não ter que trabalhar na delegacia. Se você é concursado, você precisa desempenhar a sua função. Então eu sempre fiz dessa forma. E quando a política vem sem olhar isso, sem olhar o mérito, né? Sem olhar realmente o que a pessoa está fazendo, o que é bom para a gestão local, isso faz mal. Eu sempre disse, enquanto a política se meter na polícia dessa forma, vai prejudicar.
Então hoje não, a partir de fevereiro, quando eu assumir como deputado estadual, isso vai ser uma das minhas pautas para trabalhar, sabe? Tentar entender por que esse aqui foi, porque não fui só eu. Eu estou usando o meu exemplo que aconteceu aqui em Blumenau. Mas, por exemplo, outro delegado de polícia de Blumenau que trabalhava na Decor, prendeu fiscais por corrupção. Onde é que ele está hoje? Pinhalzinho. Por quê? Não só porque ele não tinha visibilidade do delegado Egídio e ele não foi para a imprensa reclamar. Mas ele já me ligou, Egídio, se conseguir aí agora como deputado, uma ajuda para eu voltar. Poxa, minha esposa com a filha pequena ficou em Blumenau, não levei para o Oeste. Por quê? Eu pergunto. Será que ele estava incomodando alguém? Sabe? Porque o pedido para ele sair ou porque ninguém o segurou. Acho que a política a gente podia usar para isso, né? Não, poxa, vamos segurar, tá fazendo um bom trabalho, vamos entender. Então eu tenho esse conhecimento e experiência dentro da polícia. Eu quero sim, quem sabe até criar regras claras para essas movimentações, para essas remoções, né? Para que tenha, porque se tivesse, no meu caso, quem assinou a minha remoção tivesse que justificar, não teria justificativa. Então ele simplesmente assinou o papel, mandou embora e pronto. Né? Mas essa questão, doutor, até de nomeação de delegado regional, né? Hoje é nomeação política. Sim, sempre foi. Né? Como é que pode ser mudado? Porque eu digo sempre assim, a Polícia Militar tem alguns diferenciais da Polícia Civil. Né? Alguém só vai comandar o batalhão se estiver preparado para comandar um batalhão. Né? Ele tem que ter graduação para isso, tem que ter todo o conhecimento, tem que passar por curso. E me parece que para a regional não tem muita... Né? Eu vou botar alguém ali qualquer. Não segue a carreira, digamos assim. Para chegar, a regional tem que ter X tempo de carreira, tem que ter curso, tem não sei o que lá, né? E tem que estar numa hierarquia para assumir um cargo. Isso não acontece no regional hoje. Nós temos assim algumas situações, né, em que geralmente são delegados mais experientes que assumem, geralmente, mas tem algumas exceções. E aí nós já conseguimos um grande avanço, agora bem recente, Dr. Paulo Queires era o delegado-geral, em que até então, quando em 2018 eu fui nomeado delegado regional pelo governador do estado, na época em exercício Pinho Moreira, sem eu ser, mas eu não era filiado ao partido, não tive compromisso nenhum com o partido, por quê? Foi um movimento político para tirar o delegado regional que estava até então, porque ele era filiado ao outro partido e estava disputando com o partido do então governador. Né, disputando em 2018 as eleições para governador. Então foi um movimento político para tirá-lo. E aí me chamaram, Egídio, quer assumir a regional? Sabe? Nós vamos tirar, alguém precisa assumir. Eu falei, mas eu aceito. Daqui a pouco vem alguém de fora que não conhece a realidade e eu acabei aceitando. Mas essa realidade mudou, então bem recente, hoje quem nomeia o delegado regional é o delegado geral de polícia. Então o delegado geral que nomeia. Então não tem mais qualquer interferência política? Não, a gente sabe que tem. Porque o deputado pode pedir para o governador dá uma ligada para o delegado geral e pode ser que ele atenda a um pedido. Mas veja, não é mais tão fácil. Antes o delegado geral nem ficava sabendo. Sabia talvez pelo diário oficial que mudaram o delegado regional dele. Correto. Hoje não, hoje tem que passar por ele. E eu já soube de casos em que ele pegou, foi até o governador, né, e conversou. Disse, olha, governador, quem está lá faz um bom trabalho, né? O senhor tem certeza, você pode mexer aqui, mexer lá. Então, assim, a gente está melhorando. Isso vem melhorando. Eu tenho essa ideia. E eu quero agora ainda mais, né, contribuir para que essas escolhas, seja de forma mais técnica, de forma pelo menos que as regras sejam claras, né, para a população começar a entender. E nós também, dentro da segurança pública, temos essa garantia. Deputado delegado Egídio, dentro do que o senhor falou, até de uma das ações, operações que participasse, que conseguisse identificar uma pessoa com atitude suspeita de todo o estudo que vocês fazem como policial civil, delegado, para poder ter uma identificação, eu venho uma pergunta aí dessa nova fase, que foi a fase participar da campanha eleitoral. Como foi se apresentar como um agente político, alguém que ia oferecer o serviço à comunidade catarinense e identificar também a aceitação do ouvinte, do eleitor. Isso foi acontecendo durante realmente o processo eleitoral. Eu me recordo muito bem do primeiro dia que eu pude pedir votos, já tinha o material para entregar. A gente foi na Rua 15 e eu tinha que abordar as pessoas na rua, né, há 45 dias da campanha, das eleições, era o primeiro dia de campanha,
e dizer, tudo bem, eu sou o delegado Egídio, eu sou candidato a deputado estadual, gostaria de pedir o teu apoio. Eu tive uma dificuldade enorme para fazer isso, porque eu nunca tive muito esse lado político, né? O policial, a gente trabalha meio fechado, né? Numa bolha, lá na delegacia, a gente diz assim, a gente faz concurso para dar o resultado. E não para sorrir para as pessoas, né? Muito embora eu acredite numa polícia mais humanizada, em que a gente precisa atender, é diferente. Precisa atender bem as pessoas, tu está prestando um serviço público. Mas enfim, então eu me recordo muito bem desse primeiro dia, a dificuldade que eu tinha de parar as pessoas para pedir voto, para dizer que eu era candidato. Mas isso, como tu começa a fazer aquilo todos os dias, e são 45 dias muito intensos, né? Não há final de semana, não há feriado, não há nada disso, a gente vai meio que pegando o jeito e foi ficando mais natural. E aí no último dia, no sábado anterior, né? Ainda fazendo sinaleira, podia fazer até às 9 horas da noite, era umas 8h10, 8h15, na sinaleira ali da FURB, né, perto do supermercado, pedindo voto, e aí o meu pessoal, pô, delegado, vamos, já deu agora, sabe? E eu dizia, não, tá vindo mais um carro, é mais um voto, eu vou esperar, aí, sabe? Então assim, eu tava já tão naquele ritmo, sabe, de pedir, que eu já não queria mais ir para casa, porque eu sabia que cada pessoa que eu tivesse a chance de pedir, e a receptividade das pessoas, isso era fantástico. Eu presenciei, poxa, tem evento, tem uma pastelada, tem uma feijoada, tem um churrasco, os políticos, os candidatos têm que ir, porque lá tem concentração de pessoas e tu tem que falar para as pessoas que tu é candidato para ser uma opção. Mas as pessoas já estão meio cansadas, porque ela está ali para comer com a família, aí vem um, vem outro, fica ali. Então como é que eu fazia isso? E eu presenciei, né, outros candidatos tendo uma má receptividade das pessoas, sabe? Ah, tudo bem, não, de novo, não, obrigado, eu não quero ouvir, não quero nem ouvir. E eu era reconhecido como o delegado. Quando as pessoas não me conheciam, né, eu me apresentava. Mas muitas pessoas já me reconheciam. Ô, delegado, tudo bem? Aí eu ia lá, tudo bem, agora eu sou candidato, queria falar para ti e tal. Então eu recebia até o carinho das pessoas, né? Você não tem ideia quantas pessoas pediu para bater foto, por exemplo. Deixa eu bater uma foto contigo, que legal, pelo trabalho que tu fez. Então foi muito gratificante, justamente as pessoas me falarem que assim, olha, eu vou votar em ti, não é porque tu tá prometendo nada, não. Eu nem vi ainda quais são as tuas pautas. Eu vou votar em ti pelo que tu já fez. Isso eu ouvi muito. E isso é muito gratificante. Porque eu acho que o teu trabalho já vale o meu voto. Já vale a minha confiança. Eu ouvi muito. E o resultado, né, depois, com muita alegria, foi o candidato a deputado estadual mais votado de Blumenau. E nessa caminhada de pedir voto, aconteceu em algum momento, o senhor chegar em algum lugar, alguma casa, alguma rua, bairro, o senhor se deparar com alguém que o senhor já havia aprendido? Já. Já aconteceu isso? Aconteceu. Como é que foi essa reação? Eu reconheci, né? A gente estava num evento e tinham várias mesas e eu estava indo de mesa em mesa. E aí eu reconheci a pessoa, estava com a esposa e um filho pequeno, e aí eu pensei, poxa, duas coisas. Primeiro, vai ficar... Agora eu tenho que esquecer um pouquinho que eu sou delegado. E ele não está fazendo nada de errado. Não é foragido, está ali com a família, né? Então tem duas coisas. Eu não posso ser mal educado e pular a mesa dele, porque aí vão dizer, nem veio falar comigo. Uhum. Né? E por outro lado, eu tenho que mostrar, né, que eu estou ali, que eu sei quem ele é e que está tudo certo. Então eu cheguei também, tudo bem, só não chamei pelo nome porque eu não recordei o nome, mas eu sabia. Aí ele sentado, ele nem olhava, eu parei aqui do lado, ele nem me olhou assim, sabe? Então eu vi que ele estava assim, agora o delegado vem falar comigo, né? Que cara de pau. Eu imaginando que ele talvez estaria pensando, a esposa dele também não mostrou os dentes, e eu botei o meu santinho só na mesa. Só queria dizer para vocês, estou passando aqui nas mesas, dizer que eu sou candidato. Aí eu me recordo que eles não abriram a boca, assim, sabe? Mas eu fiz o meu papel de candidato. Se eles jogaram fora, se eles botaram fogo no material, não sei o que fizeram. Ou se votaram, né? Ou até se votaram. Mas uma outra oportunidade, eu não reconheci o rapaz, estava num outro evento à noite, e ele veio, me parou e disse, delegado, posso falar contigo? Posso? O senhor lembra de mim? Eu falei, não lembro. O senhor já me prendeu. O senhor já me prendeu, mas eu quero dizer... que o que o senhor fez lá, eu estava errado, então o senhor me prendeu. E ele assim, e não foi assim, o senhor deu a voz, alguém me prendeu. Não, o senhor correu atrás de mim no mato e me alcançou e me algemou. Ele disse, efetivamente me capturou, me prendeu. Ele disse, eu estava num bairro aí, vendendo droga de adolescente, ele tinha 17 anos.
Então, eu não fui nem para cadeia nem nada, né? Então, como adolescente, respondeu um processo muito de forma rápida, assim. E eles, mas aquilo serviu para mim, né? Pô, foi a primeira vez, eu não tinha passagem nenhuma. Falei, caramba, eu não quero mais isso. Porque o senhor falou para mim, ô rapaz, isso aqui é o começo. A tua vida, se tu continuar no tráfico de drogas, ele repetindo o que eu havia dito para ele. E eu fazia muito isso na delegacia. Daqui para frente, a tua vida vai ser cadeia ou cemitério. Não tens outra opção. É isso, o crime, é isso que vai acontecer contigo. Então tu acorda para tua vida, cuida da tua família né, enfim, dos teus pais, que ele falou que ali que cuidava da mãe, enfim, doente. Então vai cuidar e vai cuidar da tua vida. E aí ele veio e disse isso, falou, e eu vou votar no senhor. A minha esposa vai votar no senhor. E também pelos trabalhos que o senhor faz contra os maus tratos aos animais, ele disse. Porque nós gostamos muito de animais, então tá tudo certo. Aquela vez o senhor me prendeu, mas me tratou com respeito, cumpriu a lei. Eu saí daquela vida, hoje eu tenho... Até ele falou, eu tenho o meu próprio negócio, eu trabalho, toco a minha vida, tenho um filho pequeno, sou casado, e então eu vou votar. E aí no final ele me surpreendeu mais ainda, ele disse assim, posso pedir mais uma coisa? Eu falei, caramba, pedir o quê? Eu quero te dar um abraço. Eu disse, é sério? Eu falei, eu quero dar um abraço no senhor, né? Bem assim. E aí o rapaz veio, me deu um abraço, falou, delegado, conta comigo, dá material. Aí eu dei assim, sei lá, uns 5, 6, né, santinhos ali. Não, dá mais que eu quero distribuir na minha empresa lá, pro pessoal, pros clientes e tal. Então as coisas que vão acontecendo assim durante a campanha que a gente tem história para contar depois. Por isso, como exemplo, esse caso específico, né? O senhor prendeu alguém, não só o prendeu, orientou, né, para seguir uma vida correta. Dentro da Assembleia Legislativa, qual é o seu foco afinal? Vai ser o trabalhar contra o crime, né? Buscar formas de amenizar a questão do crime, vai continuar com os animais. Qual vai ser o foco do deputado e delegado na Assembleia Legislativa a partir de 2023? Eu tenho hoje comigo muito claro que serão basicamente 2 frentes de trabalho. Primeiro, na campanha eu falei de segurança pública, né, e de proteção dos animais, ou seja, segurança das pessoas e dos animais. E isso me ajudou, eu recebi votos em 225 municípios de Santa Catarina, fazendo campanha apenas na região de Blumenau. Eu não consegui ir para outro município fazer campanha, eu não tinha recurso, eu não tinha estrutura, não tinha pessoal contratado para fazer, então eu precisei fazer assim, através de redes sociais e os nossos amigos, parentes, enfim. Então eu preciso honrar as pessoas que votaram em mim de todo o estado, porque elas votaram no delegado que protege os animais. No delegado que também protege as pessoas. No delegado que já resgatou criança de cativeiro trocando tiro com os sequestradores. Que já trocou tiro com assaltante de banco. Né? Que já efetuou várias prisões. A de maior repercussão aqui na região eu sempre trabalhei. Pelo menos nos últimos 10 anos. Então eu preciso honrar essas pessoas que acreditaram, olhar de longe, porque as pessoas não votaram, geralmente não, vamos votar nas pessoas que são daqui, da nossa região, né? Até teve essa campanha muito forte aqui em Blumenau. Então eu preciso fazer isso, né? E eu quero fazer isso muito. E por outro lado, honrar aqui a minha cidade de Blumenau e a minha região, né? Afinal de contas, eu fui o deputado mais votado de Blumenau, o deputado mais votado que não é de Gaspar, em Gaspar, o deputado mais votado que não é de Brusque, em Brusque, e o deputado mais votado em Indaial, que não é de Indaial, sabe? Que é de fora. Então eu preciso honrar essa minha região. E aí eu penso em trabalhar a nossa região, tudo. A nossa infraestrutura, né? Quando a gente vai falar de saúde, a gente vai falar de educação, a gente vai falar de empreendedorismo, de desenvolvimento, sabe? Eu tento, e eu sou muito curioso também. Então eu gosto de conhecer as demandas, de entender as demandas. Durante a campanha também foi muito legal conhecer as empresas. Então eu saía de uma empresa lá de fiação e tecelagem, né, de olhar aquelas máquinas, desde uma empresa pequena, né, muitas vezes, poxa, meio manual, até as empresas enormes com aquelas máquinas, né, que custam milhões de reais. E aquilo era muito legal. Aí eu fui conhecer uma empresa de cachimbo no interior de Timbó. É uma empresa que faz mais de 10 mil cachimbos por mês, não dá conta. Que ele me disse lá em agosto, se eu fizesse uma compra em agosto com eles, em agosto, ele só me entregaria no ano que vem, né? Devido à grande demanda que vem para o Brasil inteiro. Então eu penso nesse sentido, essas 2 frentes, trabalhar a nossa região, né, o município, em tudo que eu puder ser útil, e principalmente em conjunto até com os colegas que foram eleitos. Então essa campanha muito grande deu certo, né? Somos 4 deputados estaduais eleitos de Blumenau. Partidos diferentes. E de 4 partidos diferentes.
Então, trabalhar em conjunto para que a gente realmente traga essa representação. Por que o blumenauense votou no candidato de Blumenau? Porque ele queria mais representatividade para a cidade, né? Então, a gente precisa disso. Passado o pleito eleitoral, já conversei inclusive com os outros 3 deputados eleitos, já conversamos, vamos criar uma frente parlamentar, né, aqui do Médio Vale, na verdade do Vale do Itajaí, agora o Vale Europeu. Vamos criar essa frente parlamentar para discutirmos as ações em conjunto com os prefeitos, com os vereadores dos municípios, para a gente fazer essa representatividade muito forte, né? E aí no estado inteiro eu quero ir lá em Maravilha, né? Eu quero ir lá em Cocal do Sul, conversar com as pessoas que pelas redes sociais me mandavam mensagem, pediam material que elas queriam fazer campanha na cidade, porque elas queriam uma pessoa que cuidava dos animais. Em Florianópolis eu fiz 700 votos, quase 700 votos. Eu não coloquei os meus pés em Florianópolis, em nenhum momento. Somente por rede social, por mensagem de aplicativo. E as pessoas, não, manda material que eu vou para a rua pedir voto para ti. Então eu quero lá em Florianópolis, porque a pessoa que lá pediu voto para mim, ela pediu porque eu luto contra os maus tratos aos animais. E com a segurança das pessoas. Então ela tem a demanda dela, eu quero lá entender né, se puder ajudar nesses municípios também de longe, mas nesse sentido. Dificilmente, eu hoje, imaginando, não quer dizer que não farei, mas dificilmente eu me imagino indo lá num município do extremo oeste levar uma verba para asfaltar uma rua, né? Nós precisamos fazer isso aqui. Eu acho que por quê? Porque lá no extremo oeste tem o deputado eleito de lá que deve fazer isso, lá é a obrigação dele. Delegado, nós estamos chegando ao final. Eu preciso fazer uma última pergunta minha para o senhor, pelo menos. A gente sabe que a segurança pública tem uma deficiência de pessoal. Sim. Né? Tem uma estrutura pequena. Normalmente, quando alguém de segurança pública é eleito para um cargo, seja na Câmara, muitas vezes seja na Assembleia Legislativa, nomeia policiais para o seu gabinete. Como é que é a sua visão nesse caso? Vou nomear, não vou nomear, deixo trabalhando na cidade, não vou nomear ninguém, vou buscar civis para me atuar, Sim. que não sejam servidores públicos hoje da segurança. Qual vai ser a sua visão nesse sentido aí? Muito importante a tua pergunta. E eu já pedi a nomeação de um policial civil, que é assim, da minha extrema confiança. É o policial civil que foi trabalhar comigo na delegacia regional, né? Então, quando eu assumi, ele foi lá. E esse policial precisa ir comigo, porque ele é da minha confiança. E outra, ele vai fazer a ponte entre o deputado, delegado Egídio, com o pessoal da segurança pública, para a gente resgatar nossa dignidade em questão da Previdência, da reforma da Previdência no ano passado, para a gente buscar tantas outras demandas, os efetivos. Então o vereador, vou usar o exemplo aqui de Gaspar ou de Indaial, olha, eu quero conversar com o deputado para pedir efetivo para a minha cidade. Com quem que ele fala? Poxa, fala aqui com esse policial que ele entende de segurança, então ele vai poder lá na tua cidade, se eu não conseguir ir nesse primeiro momento, para te atender, para encaminhar a demanda da melhor forma possível, porque ele conhece o sistema interno, né, da segurança pública. Então isso vai me ajudar muito. Eu tenho sim, né, já inclusive o pedido já, para que ele seja feita a disponibilidade dele do Estado para a Assembleia Legislativa. Quem é o policial? É o policial Alexandre. O Alexandre. O Alexandre é um cara excelente, está com 16 anos de polícia, trabalhou comigo, onde na verdade a gente trabalhou junto na DIC já no início, né? E eu vi ali a responsabilidade dele, a seriedade com que ele trabalha. Não que os outros não tivessem, pelo amor de Deus, todos eles têm a sua característica. Mas tem uma afinidade maior. Uma afinidade maior com ele. Depois ele foi, porque assim, na atividade fim ali na DIC, então ele era o cara que pegava a arma, botava o colete e ia prender as pessoas comigo. Depois a gente foi para a regional para assinar papel. E ele fez esse trabalho de forma excepcional, né? Então assim, ele tem essa característica de poder e a vontade também. Então ele vai trabalhar comigo lá. Essa é a ideia. Assim como terei, por exemplo, alguém no meu gabinete, que aí não é servidor público, que entenda da causa animal, sabe? Que as pessoas, que as protetoras, que as pessoas procurem alguém e digam, poxa, a gente quer uma ajuda, quer uma emenda, né, para ajudar aqui a questão da proteção animal do meu município, ou em Blumenau mesmo, enfim. Quem vai tratar disso? Uma pessoa que também, né, ainda não fechei, mas está praticamente certo, então não precisa me perguntar o nome, que agora eu não vou divulgar. Correto. Mas é uma pessoa com muita experiência, né, no nosso município, que conhece, que tu fala, o protetor tal, conheço, já fui lá, conheço, enfim, conhece Blumenau, conhece o estado muito bem. Então quero essa pessoa para também ser, né, o meu
a minha voz, a minha presença nos municípios com as pessoas na questão da proteção dos animais também. E aí os outros para a gente tratar, né? Então eu vou ter alguém que entende um pouquinho de economia, alguém que entende um pouco mais do que eu para me trazer as demandas da saúde, da educação, enfim, né? Do empreendedorismo, de infraestrutura. Estive na CIB de Brusque essa semana, né? Então conversando, entendendo, visitando. E nisso tudo, eu estou muito empolgado, essa é a verdade. Talvez vocês perceberam, eu estou empolgado com essa nova fase para que a gente possa ajudar e servir cada vez mais. Como o Vogue falou, nosso tempo ele é curto, mas teremos aí muitos e muitos dias ao longo do seu mandato para poder falar sobre, dar uma satisfação para a sociedade sobre o trabalho que está sendo feito, dos êxitos, das dificuldades, da própria política que existe, que é uma arte. Mas queria agradecer e parabenizar, em nome da Jovem Pan, da Rádio Clube, por ter colocado seu nome à disposição e pelo êxito na vitória. E conte com as nossas emissoras para ser propagação das boas informações e das causas. Obrigado de verdade, Neto, Vogue também pela oportunidade. Passou rápido, né? Quando o assunto é bom, a conversa é boa, passa bem muito rápido. Ligeiro. Mas eu continuarei à disposição, né? Já estive muito como servidor público na Polícia Civil. Antes eu trabalhei no Fórum, né? Então tenho histórico de servidor público, de serviço público prestado. E agora, como deputado, mais do que nunca, nós teremos um escritório aqui em Blumenau para atender as pessoas, né? Para realmente com portas abertas, para entender as demandas e para encaminhar isso. E também depois lá no gabinete, na Assembleia Legislativa, representando aí a nossa cidade, a nossa região, enfim, né? Todo o povo catarinense, mas principalmente trabalhando pelas pautas que a gente acredita e sabe que sim, dá para se fazer alguma coisa tendo essa boa vontade e união de todos. Obrigado. Muito obrigado ao deputado. E falamos aqui na Clube FM 89,1 FM e também na Jovem Pan 88,7 FM com o deputado estadual delegado Egídio. Esta informação e mais a rodada com os outros representantes na esfera estadual e federal, você acompanha na nossa programação e também nas nossas redes sociais.